tem condições de fazer. Quem fez, fará. Luiz E Leite, quando por favor. falam na minha idade, que é um assunto tão versado, eu dizer o seguinte: eu quero dizer o que eu fiz com a minha idade para o meu país. Quero oferecer o meu currículo, a minha idade, a minha experiência. A minha experiência não pode me reprovar, não por esse motivo, a fim de que assuma a responsabilidade do supremo mandatário dessa nação. Luiz Doutor Leite, por favor. Ulisses, por menos que se queira valorizar as pesquisas como oráculo definitivo do que vai acontecer nesse país no dia 15 de novembro, elas revelam um dado alarmante. Metade da população não tem a menor ideia em quem vai votar e metade da outra metade vota em dois candidatos que, sejam quais forem as diferenças entre eles, têm algo muito sério em comum. A aversão à política tal qual nós entendemos, tal qual a senhora pratica e tal qual me parece indispensável a consolidação das instituições democráticas. Doutor Ulisses, onde é que foi que o senhor errou? Bom, eu repetiria aqui, seria repetitivo, vocês me desculpem, acho que se mais da metade ainda não decidiu em quem votar e um percentual importante daqueles que vão votar, quando se pergunta, o seu voto é inamovível, você vai votar mesmo nesse candidato? Não, eu posso reformular o meu voto. Isso mostra, sem dúvida nenhuma, a precariedade. Já não direi que o que as pesquisas possam fazer, embora elas não tenham experiência em fazer para presidente da República, tinham uma experiência grande para prefeito, para governador, num universo de 84 milhões de eleitores, é o segundo eleitorado. Mas, doutor Ulisses, há uma talvez... rejeição maciça à figura do político, e ninguém encarna nesse país, para o bem ou eventualmente para o mal, essa figura é melhor do que o senhor. Bom, eu não lhe concedi uma parte, mas você Eu tem também. o direito de dá-lo. Não é? Eu me ponho aqui como presidente da Constituinte, né, para a ordem dos trabalhos. Né? Mas vamos lá. Eu queria só terminar para dizer a você, com todo o respeito, porque na sua inteligência, eu desejo dizer isto, que, em primeiro lugar, há esta circunstância que eu estou referindo. As campanhas são prematuras, muito cedo, as pessoas não estão preocupadas com esse assunto. Agora, esta rejeição que você alega, que tem verificado aos políticos, eu acho muito grave, acho muito prejudicial ao processo político desse país. Pode haver rejeição a este ou aquele político, mas os políticos são originários do voto popular. Se fica contra o político, nós vamos ver quem é que vai dirigir a nação. Quem na nação tem que ser necessariamente um político. Pode se emergir, ser médico, advogado, engenheiro, etc., mas precisa ter um currículo político para chegar à presidência da República. Acho que esta é uma maneira muito condenável de certos políticos, que são políticos, fazem políticas, vão precisar dos políticos, mas estão explorando isto, engendrando isto no seio do povo para criar essa preocupação que vai, na verdade, atingir a democracia brasileira. Acho profundamente nociva, impatriótica, a atitude daqueles que alimentam o comportamento dessa ordem. Clóvis Rossi, por favor. Doutor Ulisses, todo mundo que acompanhou de perto a batalha em torno do mandato do presidente Sarney, 5 versus 4 anos no Congresso Constituinte, sabe que uma posição sua mais definida e mais clara em favor dos 4 anos, muito provavelmente teria decidido a votação em favor dos 4 anos. O senhor hoje se arrepende de não ter tomado uma posição mais clara em favor dos 4 anos de mandato do presidente? Bom, eu diria a você, Cláudio, o seguinte. Primeiro, realmente eu não tomei essa posição a qual você faz referência. Eu entendi que, sendo presidente da Constituinte e tendo a convenção do nosso partido determinado que esses assuntos, a questão do presidencialismo, o parlamentarismo e a questão da duração do mandato, eram questões que deviam ser entregues à consciência de cada companheiro. E eu não quis constrangê-los, não quis, dada justamente a magistratura que eu deveria exercitar como presidente da Constituinte. Mas, se me permitir o tempo, eu direi a você o seguinte: o assunto é polêmico, aos que pensam de maneira diferente, eu reconheço que tenho direito e respeito à opinião. Mas quero dizer o seguinte: eu tenho dúvidas da coincidência, vamos esquecer a prova do mandato do presidente, mas isso ocorreria se outra fosse a decisão. Vamos esquecer o personagem. Eu tenho dúvidas se seria conveniente nós termos a coincidência da eleição de presidente da República com a eleição de prefeitos e de vereadores. Porque nós íamos ter assuntos heterogêneos, diferentes a serem tratados. O problema que se é debatido no comício
o problema referente à presidência da República, com a largueza, com a amplitude que se deve fazer, tomando praticamente todo o tempo, e a campanha municipal, que emociona mais. E o dono do palanque é o candidato a prefeito. Quem traz no caminhão o povo para assistir ao comício é o candidato a prefeito. E, naturalmente, ele teria mais condições de dominar o comício. Nós já tivemos isso na eleição de 46 e os resultados não foram satisfatórios. De maneira que eu respondo afirmativamente a você que não tive a ingerência, a atuação que você alegou, pelas razões que eu procurei levar ao conhecimento seu e daqueles que me veem e ouvem, mas digo que doutrinariamente e teoricamente eu tenho esta posição. Dizem frequentemente, mas isso vai trazer muita despesa, etc. Mais uma razão. Se é por despesa, devia ter eleição todo dia, de segunda a domingo. Porque assim quem tem dinheiro não ia influenciar e ter um handicap favorável nas eleições. E o exercício democrático, o convite frequentemente a comparecer às urnas é muito salutar. Eu tenho esta posição, mas aos que divergem e eu respeito. Por favor, o Rodolfo Conder, da TV Cultura, doutor Ulisses. Doutor Ulisses, especialmente nos últimos 25 anos, o senhor se tornou um símbolo da defesa da liberdade para todos nós. E o senhor já disse que a saliva é o principal combustível da política. O senhor não teme que a ideia da direção do PMDB de punir membros do partido que eventualmente adiram a outras candidaturas possa ser encarada como uma manifestação de autoritarismo? O senhor não acha que seria melhor usar mais saliva para convencer essa gente em vez de punição? De fato, eu usei sempre muita saliva. O meu estoque de saliva é infalível. A minha máquina partidária anda à custa da saliva. Eu sempre procurei seguir o conselho de Nilo Peçanha. Política é se escapar dentro, galinha que se escapa fora, joga coisa fora. Eu sempre tive grande tolerância e, inclusive, paciência para trazer ao aprisco aqueles que desejam se apartar dela, os carneiros, aqueles que fogem ao aprisco, fogem ao rebanho. Mas desejo dizer a você que não há decisão nenhuma tomada nesse sentido. O presidente com quem eu tenho conversado está muito cauteloso, procura ainda, e já há sinais de que alguns, como Madalena, arrependida, ainda possam voltar. Mas eu acredito muito no seguinte, é na ascensão popular. Essa é que eu acredito, no castigo popular. Não é no castigo do partido, que é complicado, às vezes vai para a justiça e não dá certo. É a sanção popular. Nós sabemos, ainda nessa pesquisa que eu assisti ontem, pesquisa que eu tenho do Ibope, pesquisa que eu tenho do Gallup, há um dado interessante. O povo não gosta, o povo reprova aqueles que abandonam o partido. E nós sabemos que alguns pagaram com a sua carreira. Eu não vou citar nomes aqui que seja desprimoroso, gente que sempre eleitos por um partido, passam para outro partido. Acho, só para terminar, acho que se há uma convenção, nós tivemos 3 convenções para chegar à presidência da República, um cargo dessa responsabilidade, com as propostas estruturais fundamentais para a sociedade, o cidadão, um correligionário que não fica no partido, positivamente, é pelo menos uma coisa feia. Vamos dizer que seja uma coisa feia. E eu fico por aí. Se tem que punir ou não tem que punir, eu já tenho tanto problema, tanta complicação com a campanha, deixo para o partido para resolver esse assunto. Júlio César Mesquita, por favor. Doutor Ulisses, o senhor fez uma declaração publicada no Jornal do Estado de São Paulo, no dia 9 de fevereiro de 1983, onde o senhor dizia, entre aspas, o seguinte, falando sobre o processo de escolha que o então ex-governador Montoro fazia para compor o seu secretariado, os nomes que ele iria escolher para o seu secretariado. A declaração do senhor era a seguinte: perdemos o jeito de governar, 20 anos na oposição. Ou seja, o senhor declarava, então, que o PMDB não sabia governar, porque estava 20 anos só fazendo oposição. O senhor, que não tem um cargo executivo na República e que pretende ter esse cargo, pretende chegar a esse cargo de presidente da República, o senhor se acha capacitado a governar o Brasil? Bom, realmente eu confirmo essa declaração. Quando o Montoro ganhou as eleições, e foi a primeira vez que conseguimos um cargo executivo dessa monta, dessa responsabilidade, nós estávamos com dificuldades. Nós tínhamos o SESTO, tínhamos o TIC, dissemos oposição.
Sem querer, a gente estava falando, fazia oposição. E nós tínhamos que passar a ser governo. Estas coisas, você sabe, que marcam muito as pessoas. Há pessoas que querem ser governo a vida inteira, dizem, eu não mudo, quem muda é o governo. Mudou o governo, eu estou apoiando o governo. Né? Nós tínhamos realmente essa dificuldade para requisitar companheiros a fim de compor o elenco administrativo, no caso do governador Montoro. Quando se tratava de fazer oposição, nós tínhamos a mão. Se é assunto cambial, se é assunto econômico, etc., nós tínhamos. Agora, desejo dizer a você que, efetivamente, se indo, como espero, ir para a presidência da República do meu país, eu estou certo que eu tenho uma coisa que os outros partidos não têm. Eu tenho. É muito importante num jornal como o seu. É muito importante até em casa, as pessoas que nos ajudam nos afazeres domésticos. É muito importante numa empresa, quadros, ter gente. Não basta ideias, se não tem gente, a coisa não anda. Nós verificamos que partidos que estão aí não tinham quadros, presumo que não tinham quadros, para funções que devem ter uma homogeneidade muito grande, devem ter os mesmos pensamentos, devem ter os mesmos compromissos, por razões sabidas. Tanto assim que, votando-se num voto, se no outro, para a vice-presidência da República, foram emprestados de outro partido. Saíram do outro partido, nem foi para a aliança, entraram para o partido para ser vice-presidente da República. Calcule o que acontece quando for presidente da República, com desde ministérios, quadros dos escalões, cerca de 6 mil lugares que precisam ser preenchidos, o que é um erro, aliás. É uma vantagem do sistema parlamentar e do sistema presidencial. Esta mudança toda que se faz nesses quadros todos em função de vitórias eleitorais. Mas quero dizer a você, para buscar sintetizar a minha resposta, que nós temos os quadros. Eu posso ter l'embarras de choix. Eu vou ter a dificuldade de escolha. Para o quadro tal, eu posso, para o do ministério tal, eu posso ter 3, 4, 5, 6, inclusive para atender o equilíbrio federativo, que é uma grande dificuldade em compor o ministério no Brasil. Você não pode fazer um ministério só para São Paulo, não pode fazer só para o Rio Grande do Sul. Você tem que pôr Nordeste, por Norte e assim por diante. Mas respondo afirmativamente que eu tenho quadros.